Olá pessoal, professor Antônio Alves aqui para a nossa segunda aula da disciplina de Políticas Educacionais e Organização da Educação Básica. Então fazendo aqui uma pequena retomada em relação àquilo que nós já vimos na unidade 1. A unidade 1 traz dados, informações estatísticas extremamente importantes para que a gente possa formar uma opinião acadêmica fundamentada em pesquisas, em dados reais sobre a qualidade da educação, sobre o desenvolvimento da educação. Nós vimos ali um pouquinho sobre algumas ferramentas, como por exemplo Ciência Escolar, IDH e IDHM, para que servem essas pesquisas, esses dados, aonde eles chegam, né? Qual a importância disso, tanto para a própria escola, né, para a fundamentação ali das informações da própria escola, quanto para a produção de pesquisas de um caráter um pouco maior, né, até chegar aí a organismos internacionais que medem a qualidade da educação nos países de maneira geral. Nós vimos alguns conceitos, isso eu acabei trabalhando um pouco mais nos vídeos, sobre Estado, sobre governo, sobre políticas públicas. E esses conceitos, pessoal, eu preciso que vocês entendam um pouquinho mais. Eu recebi já algumas dúvidas em relação, por exemplo, a níveis e modalidades da educação. E isso nós vamos falar um pouquinho mais à frente, então eu peço que vocês acompanhem aí aula a aula, porque eu não vou adiantar os assuntos. Como eu apresentei lá na organização da aula 1, naquele primeiro, segundo slide ali. Então, primeira aula, unidade 1, segunda aula hoje, unidade 2. Hoje nós vamos falar então sobre Constituição Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E eu vou segurar para a nossa live para eu iniciar falando um pouquinho sobre reforma do Estado e neoliberalismo, ok? Então aqui eu vou focar com vocês nesses dois documentos de grande importância para a formação do Estado brasileiro contemporâneo de maneira geral e para a educação, para a nossa educação contemporânea. Então se atentem às aulas conceituais, vamos lembrar que as aulas conceituais elas vão pegar ali ponto a ponto do nosso material. Esse modelo de aula ao vivo, né, que seria o nosso modelo de aula ao vivo, ele tem o objetivo de problematizar, de contextualizar um pouquinho alguns pontos específicos que a gente acaba dando mais atenção. Então lembre-se, nosso material de estudo, aulas conceituais, o nosso fórum, nosso mapa, lembre-se das atividades, do nosso ambiente, isso tudo é muito importante para formar a opinião de vocês, para trazer uma formação mais completa, ok, pessoal? Então é isso, vamos lá para a nossa segunda aula. E ela começa ali da seguinte forma, né? Nós temos ali então o capítulo, a nossa unidade 2, Educação na Legislação, Constituição Federal de 1988 e LDB de 1996, certo? Unidade 2, olhem lá. E aí, pessoal, eu começo apresentando aqui para vocês essa imagem que ela é autoexplicativa, né? Vocês vão ver que existem aí vários, mas muitos documentos mesmo dentro da área da educação. Nós temos, vamos por ordem, né? Nós temos aí a Constituição de 1988 em artigos específicos que eu vou trazer aqui para vocês. Nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos os planos, os PNEs. Nós temos, para além da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, alguns documentos que surgem dela, diretrizes curriculares nacionais, parâmetros. Enfim, nós temos aí uma série de documentos regionais, documentos municipais, estaduais, nacionais. São muitos documentos mesmo que nós temos. O que eu peço para vocês? Que vocês se atentem nesse momento a dois documentos de extrema importância para a fundamentação da área docente. Você como professor não pode deixar de compreender minimamente a organização desses documentos que eu vou trabalhar aqui com vocês agora. Então vamos focar nesses dois, ok? Inclusive eu tenho eles aqui, né? Tenho o material, que é a Constituição Federal de 88, assunto da nossa unidade 2, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Eu recomendo, pessoal, apesar desses documentos, né? Esses documentos serem documentos que, à medida que eles vão se atualizando, se você tem ele impresso, alguns itens acabam perdendo ali a validade. Você tem o online, né? Para quem consegue trabalhar bem com online, você tem ali o online, que ele é atualizado na medida que a legislação é atualizada. E eu gosto de ter, sempre gostei de ter os meus manuais atualizados também. Então eu tenho a Constituição Federal de 88, né, tenho ela em mãos, e à medida que você tem ali uma alteração ou outra, eu mesmo faço algum apontamento, alguma observação no meu material. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então são documentos que eu acho sim importante que o professor tenha na sua biblioteca, né? E na medida que é até bom você ter e prestar atenção nas atualizações para que você vá se policiando em relação a tudo aquilo que está vindo de novo, ok? E não podia deixar, né? Na outra aula eu falei sobre isso, gente, Código do Consumidor. Em relação a aspectos legais,
A gente precisa ter consciência daquilo que é o nosso direito, daquilo que é o nosso dever dentro da sociedade. Então a gente não precisa ter uma formação na área do direito. Você não precisa ser bacharel em direito para compreender o mínimo sobre seus direitos e deveres como cidadão e como professor especificamente. Ok, pessoal? Então isso é muito importante. Esses dois documentos, e recomendo também que você estude, aí, esteja sempre atento ao Plano Nacional de Educação. Ok? Muito bem, gente. Esses são os documentos que eu deixo aqui para vocês. E aí nessa imagem, como eu falei, ela é autoexplicativa, a gente tem ali a ordem. Um documento não pode sobrepor o outro, né? Então nós temos a Constituição Federal de 1988, que é a Carta Magna, que é o nosso documento maior. É esse documento que vai reger todos os outros. E aí nós temos ali a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Plano Nacional de Educação, diretrizes. Todos esses documentos têm que vir abaixo da Constituição. A Constituição é o documento maior que vai organizar e que vai gerir todos esses demais. Então, tudo aquilo que está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9394 de 1996, não pode estar em desacordo com aquilo que está lá entre os artigos 205 e 214 da Constituição Federal. Mais uma vez, lembra que eu falei na primeira aula? A Constituição Federal ela legisla sobre tudo no nosso país, mas de uma maneira mais resumida. E aí cada uma das suas áreas posteriormente tem os seus documentos próprios. Então a educação, ela está lá na Constituição Federal de 1988, entre os artigos que eu já citei, e aí ela tem o documento próprio, que é a LDB. E aí dentro da LDB a gente tem aí uma série de outras proposições. Inclusive teve uma questão sobre isso na primeira live, onde a pessoa falou, poxa, mas o que é qualidade mínima que está sendo descrito ali? Então lá na Constituição a gente tem ali um direcionamento, os documentos maiores eles têm que abranger um pouquinho mais e detalhar como essa qualidade vai se desenvolver. Sempre isso acontece? Não, os documentos de maneira geral no Brasil são bem abrangentes, né? São bem abrangentes, mas vale a regra, é assim que teria que funcionar pela lógica. Seguindo ali, pessoal, olhem lá. Mais do que decorar artigos da lei, é importante compreender o contexto de formação de nossos documentos, suas influências teóricas e ideológicas. Então essa é uma observação que já está lá no início da nossa segunda unidade e é extremamente prudente, pessoal. É lógico, é importante que você tenha alguns artigos, que você compreenda alguns artigos ali de cor, que você tenha o conteúdo deles na ponta da língua, é importante. Mas mais importante, nesse primeiro momento, do que decorar artigos, eu vou ter que trazer alguns aqui para vocês de maneira mais técnica, é compreender o contexto de formação. Né? Qual que era o contexto na formação da nossa Constituição? Por isso se fala também na nossa unidade de neoliberalismo, de reforma do Estado na década de 90, porque existe todo um contexto por trás de formação desses documentos. E isso não pode ser ignorado. Tá bem, pessoal? Por isso sempre falo para vocês, estudem. O nosso material guia nesse momento é o nosso material de estudo, mas para além disso nós temos aí os outros documentos que podem te dar uma visão teórica e ideológica mais ampla. Porque, por exemplo, você pode não estar de acordo com a visão do conceito de liberalismo que é apresentado do material. E tudo bem, só que é necessário entender que a gente tem que respeitar a fundamentação das autoras, porque cada ser humano, cada pesquisador, cada escritor tem dentro de um sistema democrático de produção essa liberdade intelectual. Então, mais do que ficar discutindo o que está certo e o que está errado, domine, estude o material, domine aquele conteúdo para que daí você possa formar a sua opinião. Seja contrário ou a favor, tendo uma opinião mais crítica em relação ao liberalismo ou não, não importa. Estude, domine o conteúdo para que daí você possa fundamentar a sua opinião, talvez aí em outros materiais também. Ok, pessoal? Então, Constituição Federal de 1988, nós temos ali. E eu trago ali uma pequena contextualização. Olhem lá. Nossa Constituição, aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte em 22 de setembro de 88 e promulgada em 5 de outubro de 1988, é marcada por ser um divisor de águas entre um período militar e o início de uma nova democracia. Diante disso, nossa Constituição tem, evidentemente, seus ranços históricos e suas aspirações de futuro. E ao longo dos seus 250 artigos e centenas de alterações, ela discorre também sobre a educação. Foi sobre isso que eu falei para vocês. Claro essa parte, né, gente? Então, Constituição, documento maior, fala sobre todos os assuntos, sobre a educação, que está lá num pedacinho dela, e aí a gente tem documentos específicos depois. Continue acompanhando ali, pessoal, olhem lá. Você sabia que a eleição presidencial de 1989 foi a que mais teve candidatos na história de nosso país?
No total, 22 candidatos concorreram ao cargo, sendo os principais Fernando Collor de Mello, do PRN, atual PTC, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Leonel Brizola, PDT, Mário Covas, do PSDB e Paulo Salim Maluf, do PDS. Dentre os 22, tivemos também o apresentador de TV Silvio Santos. As eleições foram decididas em segundo turno entre Fernando Collor e Lula, e Collor vence com 53,3% dos votos contra 46,97% de Lula. Foi uma decisão aí bastante acirrada, né? E por que eu trago isso, pessoal? A gente acabou de falar que é importante observar o contexto. Nós temos a aprovação da Constituição, né, um ano antes. Nós temos aí a eleição presidencial em 89. E olha o contexto, olha que conturbado, pessoal. Então vocês têm vídeos, procurem por vídeos no YouTube de debates, discussões, de organização, Silvio Santos, as propagandas do próprio Silvio Santos nos horários de televisão, ele na rua e tudo mais. Foi muito conturbado, foi desorganizadíssimo, foi bagunçado em relação àquilo que a gente tem como padrão hoje. E isso ajuda a entender essa quantidade de jogos de interesse que havia naquele momento, como se deu a formação de tudo isso, né, pessoal? Então não foi fácil. Então entender um pouquinho desse contexto também é importante. Eu trago para vocês aqui, olhem lá, o preâmbulo da Constituição. Acompanhem essa leitura comigo. Isso aqui está lá no comecinho da nossa Constituição, pessoal. O preâmbulo da Constituição. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Esse é o preâmbulo da nossa Constituição. Professor, está falando de Deus ali, o Estado não é laico? Vamos trocar uma ideia sobre isso na nossa live, ok? Vou fazer indicação de material, vou trazer algumas informações mais técnicas para a gente discutir o porquê desses conceitos mais religiosos ainda estarem presentes na nossa Constituição. Muito bem, pessoal. Olhem lá. É ali que se encontra a educação dentro da Constituição. É lá no capítulo 3 da Constituição Federal de 1988, intitulado Da Educação, da Cultura e do Desporto. Mais especificamente na seção 1, que nós encontramos, então, esse primeiro tópico intitulado Da Educação, pessoal. E aí nós damos continuidade aqui na continuação desse nosso vídeo, pessoal. Vamos lá. Continuando então, pessoal, olhem lá. Então, capítulo 3 da Educação, da Cultura e do Desporto, seção 1 da Constituição Federal, intitulado Da Educação. Acompanhem comigo. Então, a educação, como eu já falei várias vezes aqui, já ficou cansativa, ela está situada entre o artigo 205 e o artigo 214. É lógico que nós temos menções lá no artigo 6º, por exemplo, nós temos outros artigos que falam sobre isso, mas especificamente onde vai detalhar um pouco mais sobre educação é ali. Artigo 205, pessoal, nós não vamos trabalhar todos eles aqui, como eu falei, é importante entender o conceito, como que está fundamentado isso nesse documento, mas eu quero de vocês um mínimo de atenção no artigo 205, que é a base desse sistema, certo? Então, olhem lá. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade civil, né? Visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Professor, que artigo amplo, né? Pessoal, bem amplo. Na LDB a gente acaba discorrendo um pouco mais sobre isso. Mas eu já adianto, conceitos como, por exemplo, a educação ser um dever do Estado ou da família continuam vagos. Tá, e o que a família faz, o que o Estado faz? Vamos falar de homeschooling, eu já vi que teve algumas dúvidas sobre isso. Existe fundamentação contra e a favor dentro desses documentos para o homeschooling? Existe, o homeschooling ainda é proibido no nosso país, salvo algumas exceções onde os pais conseguem a permissão ali para fazer o trabalho do homeschooling. Mas nós podemos falar um pouco mais sobre isso na live também. Me provoquem e me lembram isso caso seja do interesse de vocês. Então, o que é do Estado e o que é da família? Você pode perguntar, por exemplo, para você quer que o Estado delimite totalmente aquilo que a tua criança, os teus filhos vão aprender? Ou você prefere você guiar um pouco mais isso, não necessariamente tendo que ter todo esse conhecimento, mas podendo ali dirigir um pouquinho mais os profissionais que vão estar atuando à frente? É difícil? É uma realidade no Brasil? Não é, não são todas as famílias que têm condições de fazer isso.
mas é uma discussão presente. É uma discussão presente nas câmaras legislativas, é uma discussão presente em todo o legislativo nacional. Vai demorar muito ainda. É uma discussão para o médio e longo prazo, a discussão do homeschooling. Mas a gente já toca aqui nesse assunto. O que é responsabilidade de quem? Até onde vai o poder do Estado sobre a educação do indivíduo e até onde vai o poder de decisão da família? É uma questão complexa, né? O artigo 206 é outro artigo ali que é importante aqui pra gente, né? Olhem lá, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Quais os princípios a serem trabalhados dentro da educação do nosso país? No inciso primeiro, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. E eu trago ali a seguinte provocação, a reforma do ensino médio. Eu venho trazendo essa provocação desde 2017, pós-aprovação. Tendo como base o artigo 206, inciso primeiro, onde a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola é exigido pela nossa Constituição, eu questiono vocês. A reforma do ensino médio, a MP 746, a medida provisória 746 que alterou a estrutura do nosso ensino médio. Na teoria, né? Porque na prática a gente não observou isso ainda. Ela dá garantia, essa MP garante a qualidade do ensino médio? No sentido de que nós quase que dobramos a carga horária do ensino médio, colocamos ali 3 linhas de frente, ensino técnico, para a formação do ensino médio, não que eu seja contra esse tipo de formação. A questão é, se tiver qualidade, pessoal, se tiver estrutura, para o professor trabalhar, dar uma boa aula, o professor ganhar bem, para o aluno ter uma escola de qualidade, você pode mudar o que quiser. Se funcionar, para mim, gente, olha, tá valendo. A questão é que a gente observa que a história da educação do nosso país, se a gente observar principalmente desde lá de 1932, pegando o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, esses documentos mostram pra gente que faz mais de 80 anos que a gente vem brigando pelas mesmas coisas. Com avanços significativos, evidentemente, como mostram os dados estatísticos da unidade 1, mas que nem sempre se convertem em qualidade palpável. Então, colocar todo mundo dentro da escola e dizer que, olha, reformamos o ensino médio, não é sinônimo de qualidade real. É isso que eu quero questionar. Então, gente, da minha visão, você pode pôr a fundamentação que você quiser. Se funcionar, se a educação tiver qualidade, se a gente tiver como comprovar isso nos índices nacionais e internacionais, se a gente observar a educação voando, queridos, essa é a minha opinião como docente, ok? Não importa, pra mim não importa, tá? Eu gosto de resultado, eu quero coisas que funcionam na prática, eu preciso de algo que realmente funciona. E infelizmente a gente observa que os documentos no nosso país tendem a não sair do papel, eles não se materializam na prática. Deixo aqui uma pequena provocação para vocês. Pluralismo de ideias, pessoal, lá no inciso terceiro. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas. Eu trago ali o PL 193, né, que foi discutido aí também chegou a ser discutido na Câmara, não foi aprovado, que se refere ao PL do programa Escola Sem Partido. Não estou aqui para discutir isso, mas estou aqui para contextualizar. Nós temos elementos constitucionais que falam sobre isso e na medida que a gente domina esses documentos, é importante para a gente entender. PL é proposta de lei, tá, pessoal? Entender documentos como esse, como o do programa Escola Sem Partido. O que esse documento pede? Esse documento é constitucional? Não é? Fundamentem e se informem suas próprias opiniões, ok, pessoal? É isso que eu quero de vocês. Entendam esse contexto e busquem essas problematizações para que quando vocês estiverem lá em sala de aula, lá dentro da escola, vocês tenham condições intelectuais para se posicionar, para argumentar e para agir enquanto professores. Muito bem, pessoal. Seguindo ali no artigo 206... Mando uma água aqui. No artigo 206, nós temos o inciso 6º, né? A gestão democrática do ensino público na forma da lei. Então não é uma opção, tá? O ensino público, ele obrigatoriamente tem que seguir o artigo 206, bem como outros artigos da nossa LDB. A gestão democrática, ou seja, a eleição de uma gestão, a eleição de um grupo que estará à frente ali da escola e vai guiar esse processo democrático e vai gerir o espaço educacional. Professor, e escolas privadas? Aí você tem uma série de outras possibilidades. Escolas privadas não precisam seguir exatamente aqui na LDB, a gente tem ali alguns artigos que fundamentam e dão para a escola privada algumas possibilidades que a escola pública não tem. Então a escola pública privada pode ter ali na sua gestão, por um bom tempo, a mesma gestão, os mesmos diretores, bem como isso vale também para instituições de ensino superior, ok, pessoal? Então, seguindo ali mais um pouquinho,
Nós temos lá no artigo 210, um artigo extremamente importante para o debate contemporâneo também. Por quê? O artigo 210 ele fala sobre o quê? Ele fala sobre conteúdos mínimos para o ensino fundamental. E aí eu trago ali, é uma anotação minha, BNCC. O que é BNCC? A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular que estabelece competências e habilidades mínimas que o aluno tem que desenvolver em cada etapa da sua educação. A Base Nacional está fundamentada aqui também no artigo 210 da Constituição. Então percebe que eu estou falando da Constituição, documento maior, e mostrando alguns outros documentos que saem dali. Então em compreender, e gente, por favor, né? Eu estou falando entre o artigo 205 e 214 de 9 artigos. De 9 artigos, gente, por favor. Esses documentos, esses 9 artigos vocês têm que ler. Mas leia umas 10 vezes. Umas 10 vezes. Quando você lê esses documentos e tem um domínio sobre esses artigos, a hora que você pegar os demais documentos, você vai ter uma fundamentação legal muito maior, vai estar claro para você. Você vai ter alguns insights. Ah, isso aqui está no 210. Realmente o 210 fala sobre conteúdos mínimos, sobre base nacional, né? Você tem, por exemplo, no 205 sobre direito da família, sobre direito do Estado, sobre os limites de cada um. Você tem no 208, você tem no 214. Então, aproveitem tudo isso para que vocês possam se fundamentar. Como eu falei, não trata-se apenas de decorar os artigos se a gente não entender a função social deles. Eu preciso entender para que eu preciso disso. Não é só decorar. Isso vai, gente, acreditem, isso vai ser muito utilizado na vida docente de vocês. Eu vejo muitas vezes em palestras que eu dou, profissionais falando assim, mas nós somos vítimas dos alunos ou das famílias, sobre o sistema educacional. Querido, só é vítima quem não tem conhecimento. Se o professor tem fundamentação legal para fazer o que faz, para atuar, e aí eu trago, por exemplo, eu pesquiso na área da disciplina escolar, e eu tenho que trabalhar muito com legislação, principalmente com o ECA, com o Estatuto da Criança, com a LDB, inclusive depois, ao final eu mostro aqui o livro que eu tenho na área. E os professores falam isso, e eu digo, professores, queridos professores, vocês têm poder legal nas mãos de vocês, só que muitas vezes o professor acaba focando só lá no conhecimento dele específico, então eu vou focar só lá no meu conhecimento, só na área de matemática, só na área da língua portuguesa, da história, e eu acabo não me abrindo para outros conhecimentos que auxiliam no meu processo de formação. Lembra que eu falei na aula 1? Para formar cidadãos é necessário antes ser cidadão. E ser cidadão pressupõe que eu domine esse conhecimento, que eu compreenda como esses documentos são importantes para a minha formação e para a formação do meu aluno, para que eu possa agir enquanto um ser social, para que eu não fique refém de um sistema, para que eu não fique refém de grupos que muitas vezes vão se aproveitar da tua ingenuidade, da tua falta de conhecimento, pessoal. E por favor, não entenda errado, eu estou falando de grupos, tanto grupos políticos, sim, à esquerda, à direita, à centro, de onde vier, quanto de situações escolares que podem acontecer, como desentendimentos com famílias, com equipe pedagógica. Tenha o teu conhecimento, forme a tua opinião, seja autônomo na tua produção de conhecimento, ok? Então, costumo ser muito incisivo nessa parte. Vamos falar um pouquinho também sobre LDB, sobre Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, certo, pessoal? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como eu falei, ela é um documento que surge ali a partir das necessidades observadas na década de 90. E sim, pessoal, a LDB é um documento que tem um caráter muito forte liberal. Ela inteira? Não, porque quanto tempo já se passou da LDB, aquela original de 1996, ela em si levou ali 2 anos e meio para ser finalizada, e até hoje, né? Então nós temos aí mais de uma década, nós temos um período muito mais de uma década, né? Nós temos 24 anos, né? 24 anos desde essa Constituição, e as influências foram diversas. Então, por exemplo, a própria medida provisória 746 da reforma do ensino médio alterou vários artigos da LDB. Então a LDB já foi muito alterada. Então dizer que ela é um documento purinho, de origem liberal, nossa, eu gostaria que fosse, mas não é, né? Não é. Não é, ela tem várias influências. E pra mim, tudo bem ter várias influências, porque é assim que funciona a democracia, pessoal. Então é bacana que a gente veja dentro de um documento uma série de possibilidades teóricas, de influências. Por quê? Porque já pensou um único grupo, seja o meu, aquilo que eu concordo, o seu, definindo todos os documentos do nosso país? Seria péssimo. Eu prefiro a democracia, eu prefiro que a gente tenha essa pluralidade, que a gente tenha discussão,
E ao longo do tempo a gente vai vendo que alguns grupos prevalecem mais do que outros. Isso é fato. Mas é importante que a gente tenha uma visão mais aberta, uma visão mais plural. E lembra que eu falei para vocês que a gente fuja do saudosismo teórico e ideológico. Como que eu não me deixo cair nesse saudosismo ideológico, teórico? Estudando, tendo conhecimento, lendo, buscando informação. É assim que eu consigo fugir disso. É assim que eu não me torno um professor medíocre, não importa de qual área eu seja, né? Buscando conhecimento, não me negando o acesso ao conhecimento. É isso, não tem outra coisa, tá bem, pessoal? Então a nossa LDB de 20 de dezembro de 1996. Eu trouxe aqui, lá no nosso material, pessoal, as autoras organizaram uma tabelinha, se eu não me engano, na página 56. Deixa eu até pegar aqui. A gente tem perdão, mais pra frente, né? Começa depois. Na página 63 nós temos ali, como eu apresentei pra vocês, aquela pirâmide, né? Falando ali sobre a organização, sobre a hierarquia desses documentos. E mais à frente, nós temos ali essa explicação. Perdão, pessoal, antes, perdão, já estou nas considerações. É aquela tabelinha que vem antes das considerações finais. Lá naquela tabelinha, nós temos a 56, isso mesmo, estava certo. Na página 56, ela se inicia, na 55, alguns títulos da educação, a organização da educação. Essa tabela é extremamente importante, por quê? Eu não preciso dominar cada artigo da LDB, mas eu preciso entender, por exemplo, professor, por que eu preciso dominar básico da LDB? Você falou da Constituição dentro da LDB, quais são os principais artigos? Todos. Agora, se você vai trabalhar na educação infantil, tem uma área específica. Você vai atuar, que não é o caso de vocês, né? Mas se você vai atuar no ensino fundamental 2, tem uma área específica. No ensino médio, tem uma área específica. Ensino superior, aí você tem a legislação sobre educação à distância, sobre educação especial, sobre as várias áreas, níveis e modalidades da educação, que nós vamos falar nas próximas aulas, tá aqui. Então peguem aquela tabelinha que começa lá na página 55, vocês vão observar isso, pessoal. Então tem da educação, dos princípios e fins da educação nacional, direito à educação, e você tem as áreas. Ah, professor, eu vou atuar só no ensino médio. Então foque lá nos itens em relação a isso. Ah, eu vou atuar só no ensino fundamental 2. Pegue lá os itens da educação, da nossa LDB, que falam mais sobre isso. Então, no slide que eu trouxe para vocês, estão no título 1 da educação, título 2 dos princípios e fins da educação nacional. Esses são os títulos, tá, pessoal? E dentro de cada título nós temos ali vários artigos específicos. Título 3, o direito à educação e o dever de educar. De quem que é esse dever, de quem que é esse direito, é do Estado, da família, quem tem mais direito, quem tem mais dever, né? Do título 4, da organização da educação nacional, aí fala sobre níveis, etapas e modalidades, traz um pouco sobre isso também. Dos níveis e modalidades da educação nacional em seguida. E capítulo 2 da educação básica. E no capítulo 2, aí nós temos a organização ali da educação básica. Rapidinho para a gente não ficar perdido aqui. O que é a educação básica, pessoal? A educação básica é aquilo que está dividido lá entre educação infantil e ensino médio. Quais são as etapas da educação básica? Estou tocando aqui, mas eu vou falar especificamente sobre isso nas próximas unidades, né? Que a gente estuda isso depois. Nós temos a primeira etapa, educação infantil, em segunda etapa, ensino fundamental, terceira etapa, ensino médio. Então, a nossa educação básica está distribuída dentro dessas três áreas. Então, é aqui, no capítulo 2 da nossa LDB, que você encontra as etapas onde você vai atuar. E ali a organização dela. Isso eu preciso, dar essa visão geral, esse sentido de organização, eu realmente precisava para vocês. E eu trago ali, olhem lá, o artigo 1 da nossa LDB, pessoal. Artigo 1º, então, acompanhem lá comigo, por favor, gente. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organização da sociedade civil e nas manifestações culturais. Basicamente, o que o artigo 1º aqui resume pra gente é que é impossível você formar um indivíduo só pela escola. A gente está em formação o tempo todo, em constante formação. Em todo o nosso processo de interação social, próprio da raça humana, nós temos essa formação. É na escola, posteriormente a LDB vai explicar, que nós temos a formação sistematizada. É lá que nós sistematizamos a educação. O conhecimento historicamente acumulado é passado de geração para geração, ok, pessoal?
E no título 4 da Organização Nacional, então nós temos ali no artigo 8, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Até teve uma questão sobre isso, um aluno me questionou, porque eu falei, município acaba pegando lá infantil e ensino e fundamental 1, estado fundamental e ensino médio. Teve gente que falou, mas no meu município a prefeitura é responsável por uma escola estadual. Gente, dificilmente isso acontece porque nós temos uma legislação que organiza sobre isso. Teve um aluno que me comentou, eu fiquei aguardando. Se tem um caso assim, me passa o nome da escola, município, que é até bacana, eu gosto de entender um pouquinho mais das variações que elas existem, mas muito pouco. Como eu falei, eu já atuei em uma escola da rede estadual que tinha parceria com o município, né? Então, existem essas possibilidades, mas são raras as exceções. Municípios, Estado, União, Distrito Federal, cada um tem suas responsabilidades e eles atuam em regime de colaboração. Da mesma maneira que nós temos os 3 poderes, o Executivo Nacional, o Executivo Estadual, o Executivo Municipal, o Legislativo Municipal, o Legislativo Estadual, o Legislativo Federal e aí só salvo a exceção do Judiciário, que o Municipal não tem, nós temos essa organização também dentro da área da educação. Os poderes são distribuídos, os poderes são organizados e apresentados, cada um de uma forma, e eles precisam ser respeitados. É isso, pessoal. Esse é um pouquinho da parte mais técnica que eu gostaria de trazer aqui para vocês. E quero discutir também um pouquinho sobre formação do Estado, reforma do Estado na década de 90 e um pouquinho de neoliberalismo na nossa live. E quero finalizar, não poderia ser diferente, com um pequeno poema aqui, que eu gosto, como eu falei para vocês, eu gosto de trabalhar, gosto de trazer aqui a minha veia de escritor, a minha veia poética, para trazer para vocês um pouquinho de reflexão, trabalhar esses conteúdos de maneira a refletir para eles além da letra morta e fria dos documentos legais. Então eu fecho aqui com um poema de Gonçalves Dias, que é um poema muito significativo para a história do nosso país, que nos ajuda também a pensar sobre esse momento de saudade. E é isso, e eu fecho com a canção do exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nossos céus têm mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro por cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permitas, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Queridos e queridas, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.